Bom, no domingo passado, aliás, esses dias, temos falado sobre família, olhando lá para 1 Coríntios, no capítulo 7, e no domingo passado, especificamente, olhamos para os versos de 8 a 16, e nós vimos aí que o casamento, o Senhor dá ordens claras, por meio do apóstolo Paulo, em relação ao casamento, e ele tira dúvidas daquela igreja, uma igreja que tinha, que questionava, pelo menos alguns questionavam, o casamento, a permanência no casamento como algo espiritual. Então haviam aqueles que achavam que era mais espiritual deixar o casamento para viver uma vida celibatária. Haviam aqueles que achavam que naquela condição, como devia ser o caso da maioria deles, que se converteram depois de estarem casados, e aí quando aconteceu a conversão de um cônjuge apenas, e aí alguns diziam, olha, é melhor deixar o cônjuge descrente, isso é mais espiritual, isso é uma coisa boa a se fazer, E o apóstolo Paulo diz, não, nada disso, nada disso. O casamento, ele é um só, e vocês devem zelar pelo casamento, não se separem, ele fala para os casados, primeiro para as esposas, ele diz, olha, você esposa não se separa do seu marido, você marido também não se divorcie da sua mulher. Ordens muito claras, que falam a respeito da permanência do casamento. Para aqueles casos específicos de um cônjuge crente e o outro descrente, ele diz, não deixe o seu cônjuge, somente porque você se converteu, não faça isso, de maneira nenhuma, você não deve fazer isso. E aí ele sabe, que existiam situações difíceis, e ele diz, olha, a não ser que o descrente queira te deixar, então você não tem como obrigá-lo, acorrentá-lo no pé da cama, não tem como. Bom, nós lidamos e vimos algumas aplicações desse texto, e naturalmente sempre falar sobre família sempre traz para nós dois sentimentos, Nós ficamos alegres, mas eu penso que sempre também há um perigo da reflexão sobre a família trazer muita culpa sobre nós, muita culpa. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite sobre um pilar da família, que é a graça de Deus. Nós falamos semana passada que os votos de casamento são até que a morte nos separe, e hoje eu queria propor para vocês que é a graça que sustenta os votos de casamento. Como sempre, Fabiana, artista, não é isso, pastor Rui? Artista, olha só, pedi um slide para ela, ela fez uma obra de arte aí, não é? Com o saudoso irmão Aurelino e a irmã Nadir. A graça é que sustenta os votos de casamento. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Sem o agir gracioso de Deus, todo o nosso esforço é vão. Aliás, no texto que lemos semana passada, havia ali uma graça transbordante. Vocês lembram ainda? O apóstolo Paulo argumenta, olha, não deixe o descrente. Por quê? Porque a graça vai ser transbordante na vida do salvo, a ponto de atingir o descrente, a ponto de atingir os filhos. Ele fala sobre isso. É a graça que sustenta o casamento. Então vamos ver hoje aí algumas implicações da graça divina que sustenta a família cristã. Vamos começar aí definindo termos, um texto muito conhecido, mas que não poderíamos deixar de lê-lo para falarmos do que é a graça de Deus. Efésios 2. Vamos lá, vocês gostaram das fotos? Querem continuar nas fotos? Podem ficar vendo ali, as fotos tão bonitas, Ficou muito bonito. Fabiana é artista mesmo, Ficou muito bonito. Efésios 2, vamos ler aí. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Olha como vivíamos:
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza o quê? Merecedores da ira. Essa era a condição de todos nós aqui. Aliás, daqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, continua sendo a condição desses. Por isso que esse texto é um alerta para você. Aqueles que já creram em Cristo, essa era a nossa, para aqueles que já creram em Cristo, essa era a nossa condição antiga. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Vamos juntos? Pela graça, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros o quê? A suprema em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos juntos agora, o final? Porque pela graça, não de obras. Nós fomos salvos pela graça. Nós fomos salvos, como orou o pastor Fernando, pelo favor imerecido. Nós não merecíamos o favor de Deus. O apóstolo Paulo é muito preciso ao descrever a nossa condição. Qual de nós aqui tem coragem de dizer: não, eu não era assim? Eu não era. Não, eu não vivia em transgressões e pecados. Eu não vivia seguindo a minha vontade, os meus desejos. Essa era a nossa condição. Alguns expressavam isso por meio do vício na bebida, outros expressavam isso de outras maneiras. Não eram só as pessoas, os crentes que se converteram e deixaram a bebida ou as drogas, que mudaram de vida, não. Nós expressávamos isso com egoísmo, com ira, vivendo para nós mesmos. Egoísmo demonstrado na vida familiar de maneira muito clara. Era assim que vivíamos. Desobediência aos pais é uma marca de ímpios. Falta de amor pelo cônjuge, indiferença para com o cônjuge. A lista aqui é muito grande, bem grande, da condição antiga. Então nós não merecíamos o favor de Deus, mas nós fomos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Deus decidiu mostrar bondade, Deus decidiu revelar a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor, e por isso nós fomos salvos pela graça. Só que a vida cristã também é vivida pela graça. Nós dependemos do favor imerecido de Deus operando em nossas vidas para cumprirmos o que Ele espera de nós na família em que estamos inseridos. Casais, filhos, pais, todos precisamos da graça dEle para vivermos na condição em que nos encontramos, para vivermos na família em que estamos inseridos. Falar da graça é reconhecer que não merecemos nada de bom, nada. O que nós merecíamos? Nada de bom. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, e a ira de Deus é terrível. Falar da graça também é exaltar a bondade e a generosidade de Deus por nós em Cristo, que graciosamente nos enriquece com bênçãos espirituais. Essa é a graça. Falar da graça é reconhecer que nós não temos mérito, não temos merecimento algum. Falar da graça é exaltar a bondade e a generosidade de Deus por nós em Cristo. O que nós recebemos de Deus, nós recebemos em Cristo, por meio de Cristo. E a graça de Cristo é
o alicerce do casamento. A graça de Cristo é o alicerce do casamento. A graça de Cristo é o alicerce da vida cristã. E, afunilando um pouco, nós refletimos que a graça de Cristo é o alicerce do casamento. Olha Efésios 5, um texto conhecido da maioria de nós. Olha aí: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja para a si. Mas ele faz com que olhemos para algo que antecede ao casamento, para algo fora do casamento, que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja, que é a noiva dele, não é? Nós conhecemos isso, essa figura muito bonita, presente nas Escrituras. Por isso, o casamento tem uma sólida base na graça, porque Cristo obteve e sustenta a sua noiva, a igreja, somente pela graça. Não é assim que Cristo trata com a igreja? Quando a igreja erra, o que Cristo faz? Ele abandona a igreja? Não. Quando a igreja peca, o que Cristo faz? Ele abandona a igreja? Não. Cristo não abandona a igreja. O casamento então tem essa base na graça. Os casamentos humanos visam manifestar essa nova aliança da graça. Maridos e esposas manifestam isso, descansando no fato de provarem da graça de Deus. O que acabamos de ler, uma salvação pela graça que recebemos, e aplicando essa vivência vertical. Então veja bem, Deus nos tratou com graça, não é? Não é assim, esse relacionamento vertical? Deus está acima de nós, Ele nos tratou com graça, e nós vivenciamos isso. E sabe o que fazemos no casamento? Nós trazemos essa graça para o casamento, no tratamento horizontal. Os adolescentes estão me ouvindo com olhos arregalados. É isso mesmo, é isso mesmo. Um dia vocês querem se casar, vocês devem se casar para expressar esse relacionamento gracioso de Deus com você. Se você já é um servo de Jesus Cristo, se você já foi salvo por Jesus Cristo, você deve expressar esse relacionamento gracioso com a sua esposa, com o seu marido. É isso. Essa é a base do casamento, é a graça. Ao comparar o casamento com o relacionamento de Cristo com a igreja, o apóstolo Paulo traz para dentro do relacionamento esse sólido alicerce que é a graça de Deus. Você vive no casamento cada momento na alegre dependência do perdão e da justificação da graça de Deus, e você aplica ao seu cônjuge a todo instante, como uma extensão do que você recebe graciosamente de Deus em Cristo. Você recebe graça e você doa graça. Deus é gracioso com você e você é gracioso ou graciosa, não é? Com o cônjuge. Isso vale para todos os relacionamentos familiares. É claro que isso vale para o relacionamento pais e filhos. É claro que isso vale para o relacionamento filhos e pais. Será que os filhos podem ser graciosos com os pais? Não só podem, como devem. Isso vale para todos os relacionamentos. E o relacionamento familiar está incluído aqui. Não é com ferro e fogo que vivemos em casa, mas sim desarmados, porque fomos agraciados e agora podemos ser graciosos. Não é com ferro e fogo, não é cada um com seu fuzil, não é? Cada um com a sua granada desarmada, nada disso. Não é assim que se vive a vida familiar. É expressando a graça que nos atingiu, que nós fomos alvos dela. Marido e esposa devem primeiramente refletir nas implicações da graça de Deus para as suas vidas. Não tem mais inferno. Olha só Danilo e Francisca. Não tem mais inferno. Para o salvo não.
não tem mais a ira de Deus, porque ela foi aplacada. O pecado foi perdoado, não tem mais culpa, não tem mais essa coisa de se esconder de Deus, não tem. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, como ele escreveu aos Colossenses, olha aí no capítulo 2, quando vocês estavam mortos em pecados na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões, vamos juntos agora? E cancelou Ele a removeu. Não, Deus não esfregou a nossa dívida na nossa cara. Ele não lançou nada em rosto, Ele não lançou a nossa ofensa no nosso rosto. Deus colocou as nossas notas de dívida. Lembra daquelas notas da mercearia, né? do prego lá, né? Ele pegou aquelas dívidas todas, colocou na mão do seu filho e cravou ali um prego. Foi isso que Deus fez. Ele cancelou as nossas dívidas na cruz, não por mérito nosso, não porque trabalhamos muito até pagar as dívidas, não porque nos tornamos escravos a vida toda até pagarmos a dívida, porque essa dívida nós não poderíamos pagar, mesmo que fôssemos escravos a vida toda, mesmo que fôssemos para a cruz, nós não poderíamos pagar. Mas Ele cancelou essa dívida, pregando-a na cruz. Os meus pecados e o da minha esposa foram cravados naquela cruz. Maridos e esposas devem crer nisso, para cumprirem o que foi planejado para eles no casamento. No lugar da ira, desfrutamos do amor, com um cuidado constante, como um pastor zeloso, lá do Salmo 23, como um pai amoroso, tem perdão todos os dias, ilustrado pelo pai do filho pródigo. Nenhum filho arrependido é rejeitado. Ah, queridos, quantos benefícios recebemos. Refletir nesses benefícios nos ajuda bastante no casamento, nos ajuda bastante nos relacionamentos familiares. Para ser um pouco mais específico, né, e prático, essa graça, ela nos capacita para o perdão na família. Quando o cônjuge não merece, é o favor imerecido que sustenta o casamento, exatamente como a graça sustenta a nossa salvação. Mas e o que fazer naquelas situações muito difíceis? É exatamente disso que estamos falando agora. As situações difíceis são tratadas com graça, com favor imerecido. O apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo aos Colossenses: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Vamos juntos? Perdoem. O Senhor nos suporta diariamente quando o desobedecemos. Ele não nos descarta. Da mesma maneira devemos suportar o cônjuge. Que a medida da graça de Deus para com você na cruz de Cristo seja a medida de sua graça para com o seu cônjuge. Essa é a medida que o Senhor estabelece. A graça é o alicerce. Não existe um segredo do casamento, existe um alicerce do casamento, que é a graça de Deus, que sustenta a nossa salvação, que sustenta a nossa vida cristã, que sustenta, como consequência, a nossa família. É a graça. Tome a graça vertical do perdão e aplique-a horizontalmente a seu cônjuge. Nós não pedimos perdão a Deus todos os dias. Todos os dias nós não temos motivos para pedirmos perdão a Deus. E você não insiste em pedir perdão a Deus? Senhor, me perdoa. Eu preciso mais uma vez pedir perdão.
E o que o Senhor faz? Ele perdoa. E aí sabe o que ele diz para a gente? Perdoe seu cônjuge também. Diariamente. Diariamente. Perdoe. Não esqueça, o casamento existe para mostrar a graça de Deus. E se o casamento existe para mostrar a graça de Deus, as oportunidades que temos para exercitarmos o perdão no contexto da família são momentos especiais para cumprirmos o que o Senhor espera de nós como casados. É a hora sim especial. É assim que um casamento é preservado. Haverá conflitos baseados no pecado e na diferença de vocês. Será preciso suportar e perdoar, porque esse é o jeito do amor se desenvolver. É com perdão, é com tolerância. É assim que o amor se desenvolve. É com convívio, não é com essa contradição, que falaram agora na pandemia, os divórcios aumentaram porque os casais passaram a conviver mais. Não, isso é uma contradição, isso está errado. Não, o convívio revelou problemas existentes. A culpa não é do convívio, o convívio, ele é necessário, ele é esperado do casamento. E é justamente nesse convívio, com um suportando o outro, tolerando as diferenças, perdoando, e aí o amor vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, se fortalecendo. É assim. Deus é glorificado quando duas pessoas tão diferentes e tão imperfeitas forjam na fornalha da aflição uma vida de fidelidade mediante a confiança em Cristo. Isso glorifica a Deus, isso é algo espiritual. O apóstolo Paulo diz isso. Um conselho apropriado de um pastor saudoso, olha o que ele disse: vivam juntos no perdão de seus pecados, pois sem isso, nenhum relacionamento humano, especialmente o casamento, pode sobreviver. Aí, um dia, alguém falou para mim: eu só tenho uma dificuldade no casamento, eu só tenho dificuldade com o perdão. Eu falei: querido, então você tem dificuldade com tudo, você tem dificuldade com o casamento em si, com a família inteira, com tudo. Precisa de perdão. Para que o casamento sobreviva, é necessário perdão, perdão diário. Esse mesmo pastor disse mais: Deus lhes dá Cristo como fundamento de seu casamento. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Não reivindiquem seus direitos, não acusem, não julguem, não condenem, nem procurem defeitos um no outro. Antes, se aceitem como são e perdoem um ao outro do fundo do coração, diariamente. É o caminho. Esse modelo de Cristo faz com que o casamento seja cheio de graça. Não no sentido de ser engraçado, é engraçado também, não é? Mas é cheio de graça, cheio de tratamento gracioso. Depois de orientar a homens e mulheres, jovens, empregados, várias relações, não é? O apóstolo Paulo diz que esse é o resultado da graça divina atuando no seu povo, porque essa graça transforma, ela promove mudança, ela capacita a mudança. Essa graça ensina um novo modo de viver. Olha o que ele escreveu para Tito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. E aí naturalmente aqui é o retorno do Senhor Jesus Cristo. Ele fala da escola da graça. A graça ensina. E olha como ela ensina. Ela não ensina de maneira teórica. Leia aí um livro sobre a graça, leia aí, Carlinhos, Alzira, leiam esse livro. Deus não faz isso. Sabe como que a escola da graça nos ensina? Fazendo com que vivenciemos o que é ser tratado com graça, com favor e merecido.
Essa escola nos ensina, fazendo com que passemos pela experiência de deixar a condição de merecer o inferno para ter o céu prometido. Deixar a condição de estar debaixo da ira, para agora estar debaixo do cuidado amoroso de um Pai perfeito, de um pastor perfeito. É assim que ela nos ensina, é assim que a graça nos transforma, é assim que ela nos capacita. Desde que o personagem principal da história das Escrituras é Cristo, o tema central da história é a graça. Ela deve ser o tema central do ministério pessoal, do aconselhamento bíblico, do discipulado e da nossa vida familiar. A impossibilidade dos pecadores se tornarem piedosos, que aliás era a realidade que Tito tinha que lidar ali em Creta, uma realidade muito difícil, não é? Lidando com pessoas muito difíceis. Aquela impossibilidade dos pecadores se tornarem piedosos se torna possível através da graça de Deus. Por isso é possível haver perdão no casamento, perdão na criação de filhos, perdão para com o pecado dos pais, perdão com enteados, com padrasto, com madrasta, em circunstâncias que geram tensão. É a graça, queridos, que sustenta o casamento, é a graça que sustenta quando o filho é rebelde, é a graça que sustenta na velhice, na perda, na viuvez, é a graça que sustenta quando o divórcio é inevitável. É a graça, não tem outra coisa, não tem uma dica, uma receita, um segredo, é a graça. O apóstolo Paulo ouviu isso do próprio Deus: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O próprio Deus declarou que a sua graça é suficiente. Ao dar uma resposta negativa para a oração do apóstolo Paulo, diante de uma situação grave, o Senhor dá ao apóstolo a certeza de que Jesus o supre em todas as suas necessidades. Deus estava falando para o apóstolo Paulo: Paulo, meu servo, o meu filho, supre você em tudo o que você precisa, em todas as circunstâncias, até nessa circunstância tão difícil que você está passando. As provisões que Ele supre são suficientes para o seu povo. Jesus, Ele não removeu o espinho da carne de Paulo, mas concedeu-lhe alívio por meio da sua graça toda suficiente. E quando você se vir muito incapaz, desfrute, como eu penso que é a tendência de quando falamos sobre família, não é? Lembrarmos da nossa incapacidade, porque o desafio é tão grande, mas quando você se sentir muito incapaz, desfrute daquele que tem prazer em socorrer incapazes como eu e você. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Podemos agora nos aproximar com confiança, com liberdade, apoiado no sangue de Jesus, não por mérito próprio. Gente, não tem nada aqui de mérito próprio, nada. Apoiado no sangue de Jesus, aproxime-se e continue aproximando-se do seu trono de graça, e ali você encontrará misericórdia para cada mínima parte da confusão que você criou. Encontrará graça e força sobrenatural na hora da sua necessidade. Mas nós precisamos nos aproximar do trono da graça, recorrer ao trono da graça. O trono da graça, ele está disponível para pais que se curvam diante do Senhor pelos seus filhos, para casais que se curvam clamando pelos seus casamentos. Aliás, seu Davi Cox sempre disse, né, e continua dizendo: casais que oram juntos permanecem juntos. Casais que oram juntos permanecem juntos. Que tal você e a sua esposa, você e o seu marido,
irem juntos ao trono da graça, e pedirem, e clamarem. Essa graça transforma, ela recebe o quebrantado, o arrependido, ela traz esperança para aquele cônjuge que ora pela esposa ou o marido, que ora por si mesmo, ela traz esperança para aqueles que reconhecem seus pecados. Essa é a graça que renova as forças daquele que está esmagado pelo seu pecado. Esse é o trono da graça para esse. Para onde que alguém que está esmagado pelo seu pecado deve ir? Para o trono da graça, não tem outro lugar. Não tem outro lugar. A graça que dá alegria em meio a grandes dificuldades familiares. A graça nos mantém focados no Senhor. Tudo é favor divino, nada é merecido. O bem alcançado não é mérito próprio. É muito instrutivo ouvir pessoas experientes, não é? Depois de uma longa jornada e desfrutando de muitas coisas, não é? Boas no contexto familiar, e eles com muita clareza, com muita segurança, apontam para o Senhor, não com falsa modéstia, mas falam da graça do Senhor, porque de fato, depois de uma vida toda, de quem nós vamos falar? Nós vamos fazer um culto exaltando a quem? No final, pense na sua vida, pense, eu cheguei no final da vida, o Senhor abençoou, e agora eu cheguei no final da vida, agora eu vou fazer um culto exaltando a minha pessoa. Não, queridos, isso não é a mensagem da graça. No final de tudo, e quando tudo vai muito bem, o Senhor é exaltado, porque nada é merecido. Ninguém pode questionar a Deus, exigindo a esposa que tem direito. Salomão diz que a esposa é um presente de Deus. Será que não é assim com toda a família? Me parece que sim. Não é um direito, é um presente, é uma dádiva, é graça imerecida. Como que uma esposa que não é tratada com gentileza pode perseverar nesse casamento sem se entregar à amargura? Como? Recebendo do Deus gracioso a capacitação para ser uma esposa amorosa em circunstâncias desfavoráveis. O trono da graça é assim. Como um marido pode perseverar numa liderança servil, amorosa, apesar de ter uma esposa ingrata, exigente e insatisfeita? Qual é o caminho para esse marido? Qual é a esperança? Como você aconselharia esse marido? Se ele dissesse para você, olha, o meu casamento é assim. Recebendo do Deus gracioso, graça sobre graça. A minha graça te basta. Esse marido precisa ouvir a resposta de Deus para o apóstolo Paulo e receber essa resposta para a sua vida. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para que você seja gracioso, mesmo diante da ingratidão. Queridos, é a graça que nos capacita a perseverar. A graça vai sustentar uma esposa num casamento difícil, a graça vai sustentar um marido com uma esposa complicada, a graça vai sustentar um marido ou uma esposa abandonada ou abandonado. A graça nos capacita em circunstâncias que não são ideais. A graça nos capacita a recebermos as verdades de Deus referentes à nossa família e casamento pela fé. A graça nos capacita à fé. Deus me fez uma só carne com a minha esposa, com a Vanessa. Jesus disse que Deus me uniu à minha esposa, e eu creio nisso pela fé. A graça de Deus me revelou isso, e eu persevero nessa verdade pela graça. Você crê nisso? Coloque aí o nome da sua esposa na sua cabeça, coloque o nome do seu marido, e essa é a verdade. E agora vocês precisam perseverar.
Nós precisamos perseverar pela fé, confiando na graça de Deus, perseverando pela graça. Nós somos dependentes da graça de Deus, somos capacitados por ela e devemos ser graciosos em nossos lares. Os votos tradicionais de casamento são ousados. Eles são ousados. Se apresentar diante de um pastor, diante dos parentes e de uma igreja toda, e prometer para uma pessoa que vocês caminharão juntos até que a morte nos separe, é algo ousado. E sempre que eu estou acompanhando algum casal de noivos, e eles vão escrever os votos de casamento, eu faço questão de que isso esteja nos votos ali, uma promessa de união. Mas tem mais um detalhe que precisa estar presente ali: a maneira como eles fazem essa promessa. Porque essa promessa é ousada, mas ela não é arrogante. Na dependência de Cristo, contando com a graça dele, eu me comprometo a caminhar com você, a cuidar de você, até que a morte nos separe. E aí sim, aí os votos não são arrogantes, contando com a graça do Senhor, até que a morte nos separe. Ah, queridos, que o Senhor nos dê a graça de sermos coerentes com o que prometemos diante dEle. E Ele tem prazer em nos capacitar a isso. E que desfrutemos dessa graça abundante para perseverarmos em nossas respectivas famílias. Amém?